Olá, estamos aqui com o psicólogo Jonathan Carlos. Ele tem um papel fundamental porque ele trabalha a questão da família, inclusive com palestras. E gostaria, Jonathan, além de, em vez de eu falar, deixar para você se apresentar para nossos leitores aí, nossos internautas. Olá, pessoal. Né? Bom, sou psicólogo há 15 anos, trabalho aí no Uhum, município de Caratinga a igual período, né? Sempre trabalhando nessa situação de famílias, conflitos familiares, violências, violência doméstica, violência contra uhum. criança e adolescente. Também sou psicólogo clínico, palestrante e educador. Tá, perfeito. E nessas palestras suas, como que você avalia, né, que você tem falado sobre a construção conjunta dos papéis de pai e mãe na formação emocional dos filhos? Olha, Ah, nos últimos tempos se fala em papéis parentais, né? Não, uhum, não se fala mais dessa figura do pai e da mãe, né? Embora, numa opinião singela, é um erro, né? uhum, Mas a função parental, ela é exercida a partir de afeto, apego, né, proximidade de vínculo, validação do sofrimento da criança. Então, cada um da relação familiar, né, cada ente parental tem uma função muito específica. O pai ocupa o lugar dele, né, de construção da vida social da criança. A mãe ocupa o lugar dela de fornecer segurança, alimentação, né, afeto, apego, né, validação emocional. Assim como avós, tios também têm as suas funções, mas um não pode confundir com o outro, né? uhum. Cada qual tem o seu lugar. Perfeito. E hoje, né, no caso de uma separação, né, é muito comum hoje os casais se separarem. Existe uma função determinada para a mãe e para o pai baseado nessa primeira resposta sua, ou isso muda de acordo com como vem a separação? O que a gente fala lá É. na área jurídica, né? Uhum, Já há 4 anos trabalhando como perito, a gente fala de exercício da uhum, parentalidade, né? O casamento terminou, mas a conjugalidade terminou, mas a parentalidade não, ela nunca termina. Então, se a gente uhum, tem reclames, né, de às vezes de mãe que o pai abandonou a criança após o fim do relacionamento, uhum, né? A gente tem aí teorias uhum, como o de abandono afetivo, assim como a desvalidação do papel, do papel parental do pai na vida do filho, mesmo depois da separação, é, é trazido no termo jurídico como alienação parental. É, a separação, e que isso precisa ficar muito claro, a separação não pode ser, é, como é que eu vou dizer, não pode ser uma barreira estrutural no desenvolvimento da criança. uhum. É ela que está no meio desse cabo de guerra. Sabe? Lembra quando você era criança que você Sim, sim. brincava de cabo de guerra, tinha um tecido vermelho no Uhum, meio, quem puxasse mais ganhava? É isso que acontece muitas vezes num processo de separação, né? O pai puxa uhum. para cá porque o filho tem que gostar mais do pai. A mãe puxa para Sim. lá porque ela é criatura que saiu Uhum, de dentro dela, então ela não pode desvalidar a função materna. uhum, E isso acaba causando os grandes conflitos na vida do filho, né? Porque não há um exercício de uhum, coparentalidade. O que há ali é uma guerra da uhum. conjugalidade que não terminou, Sim. né? É até aquilo que eu ia falar. Tinha outra pergunta, mas eu acredito que você acabou até respondendo. É quando existe a disputa pela guarda, né? Envolve também, está dentro disso que você acabou de responder agora, né? Como que fica também acrescentar o lado psicológico do filho, por exemplo, a criança, quando ele percebe que o pai e a mãe estão disputando a guarda dele. Crianças e adolescentes em Hum, processo de separação vão lidar com a separação dos pais mais pela forma como eles próprios, né, os pais adultos lidam, uhum, do que por uma questão simplesmente interna. Obviamente, criança e adolescente não querem que os pais se separem. Embora a situação familiar seja conflituosa uhum, desde sempre, né, desde muito tempo, o que eles querem é que a briga cesse e não que o casal se separe, né? Então, para que isso, para que a separação faça sentido, no sentido de resolver o conflito da conjugalidade, os pais precisam comunicar-se entre si em função do filho, em uhum, função dos filhos, justamente para que um valide o outro naquilo que cada um tem de bom, que é o exercício do desenvolvimento na vida dessa criança, desse adolescente, né? E aí, quando isso uhum, não acontece, o que que gera na vida dessa criança, né, desses filhos? Gera ansiedade, gera contextos de
de separação psicológica, né? De privação de direito. Às vezes a criança quer conviver um tempo mais com esse pai que não está dentro da casa, porque normalmente é ele quem sai, né? É, a criança quer conviver com o pai, mas não quer desvalidar a angústia da mãe. Então acaba Hum, negando para esse pai o direito de conviver. Sim, Assim como negando para ela próprio o direito de conviver com esse pai. Porque essa mãe, ela tá ali desvalidando essa figura paterna, né? sim. E tem o contrário, quando vai para casa do pai, ele também fala mal da mãe. Verdade. Existe Isso aquela causa uma briga até confusão, nisso né? para, né? Então, Aham, o que que precisa para lidar aham. bem com a separação? Primeiro, os dois adultos agirem de forma adulta e Agirem como entenderem o adultos, que o acabou. principal, né? O que acabou foi o relacionamento entre a gente, não deu Sim. certo por uma série de situações. Uhum, Agora, eu sou o pai, eu sou mãe, uhum, né? Você é a mãe. Então, a gente precisa criar dessa criança, criar uhum. esse filho ou essa filha da melhor forma possível, como se estivéssemos juntos. Então, sim, eu vou precisar me comunicar, ainda que por via de terceiro, pela sogra, Uhum. por um cunhado, por um amigo dos dois, né? De forma que eu consiga mandar os recados, tipo, ó, a criança passou mal aqui, você precisa cuidar dela aí quando ela chegar. Ó, a criança faz um tratamento tal, você precisa me ajudar a pagar ali a consulta, né? E isso não precisa ser uma guerra de valores. Ah, eu já pago pensão, ah, eu já Sim. faço isso. Não, a gente está falando do menino em desenvolvimento, da menina em desenvolvimento. É ela que precisa, né? Você não está pagando para a pessoa adulta, você está ali financiando o desenvolvimento saudável da sua criança. Perfeito. Isso precisa estar bem claro. E outra coisa, parece que até, digamos, né, dentro das pesquisas hoje da psicologia, até esse papel, eu posso estar enganado, do homem está sendo mais, digamos assim, pesquisado atualmente pela a questão da guarda, dividir, porque eu sempre antes me parecia que ficava com a mulher, né? Os filhos ficavam com a mulher. E hoje já existe esse questionamento. O papel do pai, a figura paternal, está sendo mais estudado ultimamente nessa questão? Existe maior procura dos pais Uhum, para validarem melhor o emocional dos filhos. Se a gente pensar uhum, aí numa época antes da Constituição Federal de 88, você vai ver que a figura do homem em si ganha um status, né, ou tinha um status de superpoder, né? Então ele podia fazer tudo, podia fazer outros filhos, podia ter outros uhum, relacionamentos que não davam em nada, né? E com isso ocasionava filhos igualmente irresponsáveis uhum, ou traumatizados com essa situação, né? A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e a preocupação da validação emocional, da regulação emocional de crianças e adolescentes, e a atuação do Estado, né, com CRAS, uhum. CREAS, políticas sociais, o boom de psicólogos, etc., ajudou bastante no desenvolvimento dos futuros adultos que estão chegando agora. Então, hoje você tem mães mais preocupadas com o bem-estar da criança, e menos preocupadas consigo mesma, e pais mais atuantes, mais presentes, que ainda que carreguem consigo uma história genética Distanciamento, de digamos, né? distanciamento Uhum, relacional, eles estão tentando uhum, fazer diferente. Então, uhum, é interessantíssimo a gente pensar que uhum. a guarda prioritária é da mãe, mas o exercício da parentalidade continua sendo dos dois. O que se pensa juridicamente a mãe separou do pai, tem uma criança no meio. Então, qual é a responsabilidade desse pai? Financeiro. Só que os pais estão procurando serem não só um suporte financeiro, não só financiar fi- é, é, com dinheiro, mas também Um suporte emocional. trazer esse Uhum, suporte emocional para essas crianças. E isso precisa ser entendido tanto pela mãe quanto pelo pai. O exercício da coparentalidade. O que falta agora, uhum, numa singela opinião, é a construção de um diálogo não violento entre os dois. uhum, Sabe? A guerra que tinha antes dentro do casamento deixar de existir após a separação. Quando isso acontecer, uhum. nós vamos ter famílias ainda mais bem estruturadas. Ambos trabalhando em prol do filho, né? Da filha, né? Exatamente. Não sim. Da Então, aquela filha, do disputa do filho. cabo de guerra dito no início aqui. Exatamente. Eliminou o problema do cabo de guerra, você tem famílias muito legais. Perfeito. E outra coisa, você trabalha também no caso de adoção, não é isso? Sim. Como esse trabalho, antes, até no caso jurídico também você trabalha nisso, né? Antes de uma família
adotar, existe todo um parecer, feito pelo psicólogo, como que vai ser essa convivência, tudo isso? Existe hoje Uhum, o Cadastro Nacional de Adotantes, né? uhum, As famílias que resolvem adotar, elas passam por um processo judicial, uhum, processo mesmo, com advogado e etc. E ao longo desse processo é feito um estudo social, né, pela assistente social, saber ali se existe o provimento mínimo, né, tanto financeiro uhum, como a estrutura da casa, a higiene, essas coisas, como também o suporte emocional, para saber se esse casal adotante ou se essa família que uhum, deseja adotar, ela tem ali os atributos que a gente chama de atributos parentais. Né? Se ela tem qualificações para receber uma criança que lhe é estranha no primeiro momento e auxiliar tanto em relação a que essa criança assimile um comportamento familiar, né, uma conduta que é comum dos dois, como eles também, enquanto pais, né, futuros pais adotantes, eles também compreendam a situação da criança. Porque quando a gente fala de adoção, a gente não está falando só de recém-nascido. A gente sim, está falando, uhum, inclusive, de pessoas adolescentes, né? Até os 17 anos pode adotar. uhum, Né? Quanto maior a idade, né? Quanto mais velha a criança, mais difícil é encontrar casais que queiram se aventurar. uhum, Porém, isso é uma necessidade do Brasil e do mundo. Então, o que precisa, o que o juiz quer saber, né, o que o processo quer saber, é se existem qualificações dentro dessa família, ou atributos dessa família, não de já serem bons pais, ou de serem pessoas perfeitas, um casal perfeito, ou uma conjugalidade perfeita para receber uma criança, mas se existe a habilidade da aprendizagem nesse contexto. uhum. Se esses futuros pais estão aptos para aprender junto com a criança a serem pais dela, Sim. mesmo que não sejam geneticamente. Porque existe aquela, muito, a gente observa, muito dos pais que vão adotar, já quer praticamente pegar um recém-nascido, existe e um adolescente, sei lá, uma criança de entre 7 e 8 anos não tem tanta procura. Como dizer para esse casal, então para aquela pessoa que hoje também permite tanto o homem quanto a mulher, né, solteiro adotar, não é isso? Uma criança, qual que é o trabalho seu em auxiliar essa pessoa a adotar um mais velho? Olha, Aham, primeiro a gente precisa compreender que há um entendimento dessas pessoas, né, desses uhum, casais, vamos colocar assim, de que quanto mais nova a criança, mais fácil é para ensinar. Quanto mais velho, já vem com toda uma estrutura da família uhum, anterior, já vem com as qualidades e os defeitos, vamos colocar assim, uhum, então fica mais difícil. E de fato, é mais complicado um pouco você pensar que uma criança que já tem ali alguma formação do eu, ela simplesmente aceitar um novo casal como pais, né? Mas é a validação emocional e o espaço de segurança é que vão, de segurança do lar, né? O quanto esse casal está apto ou com vontade de fazer com que essa família dê certo, né? Que essa nova estrutura familiar dê certo, é que vai dizer da possibilidade dessa adoção, ainda que seja de um pré-adolescente, de uma adolescente, né? Porque problemas todo mundo tem, né? Principalmente se a gente pensar nessa fase de criança e adolescente, os principais problemas da vida adulta acontecem ali, né? Tanto em relação uhum. aos conflitos dos pais que influenciam na formação de personalidade e de caráter, como de diversas violências a que essa criança ou adolescente possa estar sujeita e por isso foi retirado do poder familiar. Hum, Portanto, essa bagagem que ela traz para esse novo enredo familiar é uma bagagem, às vezes, de sofrimento. Então, vai precisar de acolhida, vai precisar de escuta real. Né? Não é um robô que vai sair lá da instituição de acolhimento e vai chegar aqui limpinho, formatado como um computador e vai uhum, simplesmente assimilar. Não, ela vai chegar com toda a carga emocional dela precisando ser validada. Então, uma escuta, uma orientação, uma persistência no cuidado, como o Joe Balbi falou, uhum, né, essa expressão de apego, quando esse adolescente ou quando essa criança perceber que esse novo pai e essa mãe, eles estão ali por ela,
aí a gente tem espaço de convivência, né? Porque convivência é isso, Sim. né? É relacionamento, é A esbarrar gente num tá ali eu e no todo outro. dia, né? Tá ali todo Todo dia dia. é uma construção. A gente tem Aham. problema com adolescente dentro de casa, né? Verdade. Que são nossos. Não vai ter problema. Verdade. Ainda Então, mais um que você vai, né? Já exato. teve outra formação, né? E lá leva para casa da pessoa e ele vai ver. O que acontece na Aham. prática é isso. Quando é meu, eu Uhum. tenho que me virar. Sim. Mas quando vem de outro lado, Uhum. eu acho que eu não sou Não, obrigado a isso. uhum. Se eu não sou obrigado a isso, então eu também não deveria estar lá no cadastro de Uhum. adoção. É verdade. Entende? Uhum. Porque não se trata de obrigação, se trata de Uhum. responsabilidade parental. Eu quero. Uhum. Eu tenho desejo quanto à minha Uhum. disponibilidade de ter essa criança. Por que que eu fui lá e escolhi essa criança Sim. para mim? Porque eu poderia não ter escolhido. E de uma É, vez foi. dentro da minha casa, como é que eu desvalido as emoções dela e devolvo ela para a Uhum. instituição e pronto, acabou. Ah, não deu certo, como se fosse, É isso que eu ia até né, uma perguntar compra agora. de um É uma compra, aplicativo. deve devolver. É porque a gente percebe isso. Ah, porque até uma, como se diz, eu não passei por campo de, assim, de um caso que ficou notório, até uma que foi, né, dançarina do Faustão, me recordo disso, que a gente via, abre lá, a Carol Nakamura adotou, depois ela não teve mais aquele adolescente voltou lá para o antigo lar. Eu me Uhum. recordo também um caso mais chocante, foi um casal escocês que veio ao Brasil e adotou gêmeos. Só que depois eles queriam fazer a devolução dos gêmeos porque estão descobrindo, não foram informados que eles seriam cegos, né? Então, esse tipo de situação, infelizmente, acontece muito. Acontece. Uhum, É. Aí uhum, a gente, bom, a gente que é aham, psicólogo fica ali mediando o conflito, aham, né? Por um lado, uhum, há uma dificuldade em relação a que essa criança ela está disponível para ser adotada, uhum, né? E ela uhum, precisa desse apego. Então, eu acho, uhum, eu vejo o seguinte: existe o estágio uhum, de adoção, que é aquele período de convivência de às vezes 1 ano até dois uhum, anos, né? 1 ano e 8 meses legalmente e até 2 anos, dependendo, que é aquele momento em que a convivência do dia a dia, é quando você passa a resolver os uhum, problemas do dia a dia dessa criança ou desse adolescente, é que você vai verificar ali os seus afetos, os seus próprios traumas, né? E, então chega uhum, uma hora que esbarra. E aí é uma escolha, inconsciente ou consciente. Eu vou lidar com essa situação, né? Com esse conflito do relacionamento, ou eu vou dispensar isso porque é algo que eu não consigo lidar com ele, uhum, né? Então, o estágio de adoção ele serve para isso, né? Acaba servindo como uma espécie de guarda-chuva, né? Para não ser algo permanente de uma sim, vez, para ir aos poucos. E nesse uhum, processo de adoção, legalmente falando, existe o acompanhamento psicológico, né? O acompanhamento psicológico, o acompanhamento do serviço social e psicologia do próprio judiciário ou um perito que vai ali acompanhar esse processo de adoção. E aí são feitas consultas regulares, são emitidos relatórios para o juiz, para ver como está a adaptação dessa criança na família e a adaptação da família em uhum, relação a ela. Neste período, pode acontecer, né, de que as coisas não uhum, se deem muito bem ali, né, o adolescente às vezes apresenta uma resistência maior, emocionalmente, uma indisponibilidade em relação àquela família, porque ainda deseja a família anterior, sim, e é um sentimento que precisa ser validado, né? Como eu disse lá no início, nenhuma criança quer que os pais estejam longe, assim como ela não quer se ver longe dos pais. Ainda que os pais se droguem, estejam em situação de acometer crime, etc. Ninguém quer isso. inclusive, certa vez, conversando com pessoas do Conselho Tutelar, não aqui, que sempre o primordial é que as crianças, independente, ou não assim, independente dessa situação, que estejam junto dos pais, mesmo sabendo das dificuldades, existe aquilo para que haja uma integração da família. Em Uhum, Caratinga, né, desde, se eu não me engano, uhum, no ano passado, acho que foi ano uhum, passado, nós temos a Família Acolhedora, né? sim, O é. programa Família Acolhedora que se tornou uma Uhum, política uhum, social aí, né, nos últimos anos. uhum, Inclusive, o Estatuto da Criança e do uhum, Adolescente valida ele como uma política social já. E existe uma lei municipal para isso já. uhum, O que que acontece? Os pais
tem ali problemas diversos, seja ele uma violência contra a criança ou seja uma Uhum. violência contra ela própria, né? Negligência, Sim. etc. CRAS e CREAS faz o acompanhamento, o Conselho Tutelar acompanha, faz visita, recebe denúncia. Chega um determinado momento em que a rede socioassistencial, e aí inclui saúde, educação, etc., se reúne e pensa: bom, do jeito que está, não tem como. Uhum. Então, nós temos duas alternativas. Ou a gente é, persiste com essa família ao longo do tempo, ou solicita a retirada dela para proteção dessa criança. Uhum. E aí, dependendo do que a equipe, né, multiprofissional compreender, é emitido um relatório para o Ministério Público e é pedida a retirada dessa criança do lar. Sim. De novo, para proteção dela. Uhum. Antes da família acolhedora, o comum era levar para uma instituição de acolhimento de criança e adolescente. Aí a gente tinha o lar das meninas e a AMAC, Sim. né? Só que o modelo institucional de acolhimento ele é frágil, não no sentido de não abrigar essa criança, né? Pelo contrário, a Uhum. equipe trabalha muito bem, tá? Eu tenho contato com eles. Sim. Porém, é uma equipe multiprofissional, não é uma família, Uhum. né? Então, vai tratar ali como um paciente no hospital. O médico chega, faz análise e chega no final do dia ele vai embora, né? Assim é o assistente social e o psicólogo institucional. Tem um relacionamento com a criança, se importa bastante, mas durante aquele tempo qual ele é contratado. Depois ele vai embora, fica pelos vigias, né? Uhum. Agora, atualmente a família acolhedora ela se insere como uma família substituta por período temporário. Sim. Por quê? Porque não é uma família que vai adotar a Ah, criança. sim, até ia perguntar se pode acontecer Não depois é. a família adotar. Não, é só aquele período. Um dos pré-requisitos para ser família acolhedora Uhum. é não adentrar o cadastro Uhum. de famílias adotantes. Né? Se você quer adotar, você vai passar pelo cadastro de adoção. Se você quer dizer família acolhedora, você vai saber que você vai receber essa criança, independente da idade dela, Uhum. criança ou adolescente, vai ficar com ela no máximo no período de 1 ano e 8 meses. Nesse período, de até 1 ano e 8 meses, que é validado juridicamente, Uhum. a equipe de família acolhedora, aí sim, assistente social, psicólogo, a equipe inteira, vai fazer visitas constantes, tanto nessa família que Uhum. acolheu, quanto na família da criança de origem. Lá nos pais Uhum. negligentes ou situações, para sugerir algumas mudanças, né? Para fortalecer o elo familiar. Durante esse tempo, a criança fica afastada e, ao longo do tempo, essa família de origem, né, a família originária, a família biológica, ela foi apresentando algumas melhoras, há uma concessão. Essa Perfeito. criança Uhum. ela vai na casa dos pais, ela visita os pais durante algumas horas, vai na casa dos avós, vai encontrando outros vínculos, porque às vezes, é, mesmo os pais em si Uhum. biológicos não melhorando a condição para receber, não melhorando os atributos Uhum. de cuidado, às vezes um avô, ou uma avó, um Uhum. tio mais distante, Uhum. alguém que seja da família biológica tem a aptidão para cuidar dessa criança. Uhum. Ou, vamos colocar em termos simples, para adotar essa criança, que é prioridade, né? É legal que essa criança continue dentro da família de origem. Ou os pais melhoram, ou se Uhum. encontra alguém da rede familiar que possa cuidar dessa criança de forma efetiva. Encontrando, pode ficar lá 1 ano e 8 meses, como pode não ficar lá, pode ficar Uhum. 2 meses só e Sim. ir para algum familiar, ainda que seja lá no sul do Uhum. país. Agora, passou esse 1 ano e 8 meses, que é regra, não houve melhora, o que acontece com essa criança adolescente? Vai para o contexto institucional e aguarda o processo de adoção. Sim. Ou a maioridade, né, onde vai ser trabalhado ali algumas habilidades de autonomia E para ela dar tem a conta da própria própria vida, vida, ela. Uhum. né? Andar com os próprios passos, né? Exato. Então, a família acolhedora ela entra aí como Uhum. uma alternativa muito mais de validação emocional, de Uhum. regulação emocional dessa criança e adolescente, cuja a instituição de acolhimento fica aquém. Sim. Uhum. Entendeu? Essas estruturas, assim, como se é uma pergunta até meio delicada de falar. Fica à vontade. Ao longo dos últimos anos, as instituições de acolhimento elas tiveram que se adaptar à, à realidade e à sociedade. Quais mudanças que você avalia foram as primordiais ao longo dos últimos anos? Porque antes tinha aquela, estou falando que eu sou
quase 60 anos, a gente via falar antigamente, né? Não, o menino veio do orfanato, né? Era até esse tipo de termo que era usado. E hoje, o que que mudou ao longo desses anos? É engraçado que essa palavra órfã Vem do é órfão, né? alguém que perdeu Eu os sim. pais, né? É alguém que não tem Aham. pais, mas não inclui aí o aspecto de abandono. Sim. É alguém que foi, Uhum. né, não abandonado, mas alguém que foi, ah, cujos pais desapareceram, Desapareceram, né? sim. Deram sumiço nos pais. Hum. Quando muda o contexto, e aí a gente tem que agradecer Uhum. muito uma instituição chamada Conselho Municipal de Assistência Social, ou a Política Pública de Assistência Uhum. Social como um todo, que nasceu em 2004, né? É, os conselhos, na verdade, a política, o SUAS, né? O Sistema Uhum. Único de Assistência Social, nasce em 93. Ela é irmã gêmea, nascida alguns anos depois do SUS, né? Sim. Uhum. Os termos são idênticos, só mudam os Uhum. significados ali. Mas em 96 você tem a primeira conferência municipal e as instituições dos Uhum. conselhos municipais de assistência. E com isso, Uhum. mais para frente, você tem o Conselho Municipal da Criança, dos Direitos da Criança e do Uhum. Adolescente. Esses conselhos municipais são responsáveis por fiscalizar essas instituições. E é Uhum. nesse conjunto, né, entre Conselho Municipal, Conferência Municipal de Assistência, é que a política de assistência social ela se fortalece como um todo. Por quê Uhum. que eu falo isso? Porque é nesse fortalecimento de política pública que surgem leis que faz com que essas instituições de criança e adolescente, e aí você amplia isso para idoso e outros, vão se adequando no menear do tempo. Você pensa o seguinte, você tinha antes o orfanato, que era direcionado especificamente para um determinado grupo cristão, né? Uhum. Um Sim. grupo religioso, independente de qual espectro. Aí você tinha as entregas que eram feitas abruptamente. Você tinha doações que eram feitas à torta e à direita, que a própria família pegava e entregava para alguém distante, falava, Uhum. leva para você, vai cuidar, porque a gente não dá conta, porque eram muitos. Perfeito. Mas as instituições elas foram se adaptando ao ponto em que saiu daquele modelo asilar, né? Aquele modelo Uhum. arcaico Sim. de só Trazer e trazer deixar lá preso, digamos e assim, né? deixar Vamos dizer. preso, ensinar de uma forma Uhum. às vezes até abrupta, né? Se a criança sofria violência em casa, ela passa a sofrer violência Sim. institucional Uhum. também. Uhum. Então, a política Uhum. pública de assistência social veio regular isso de uma forma muito Uhum. interessante, né? Veio somar com o Estatuto da Criança e do Adolescente. É, e aí, essa adaptação, Uhum. ela foi e é gradual. Ela ainda não chegou a um ponto que seja mais interessante. Mas Sim. hoje você consegue ir na AMAC e ter uma impressão completamente diferente de 10 anos atrás. Era uma instituição que era pequenininha, hoje é Hoje uma instituição cresceu. Aham. grande. É. Era uma instituição que só recebia meninos, hoje ela recebe meninos e meninas, ou Uhum. seja, validou a possibilidade de irmãos Irem para a estarem mesma juntos instituição. no mesmo Uhum. lugar. Facilita esse envolvimento Uhum. de família e de proteção e a continuidade do vínculo. Facilitou para Uhum. as famílias, em vez de ter que se dividir em dias diferentes para ir em duas Uhum. instituições, vão em uma só, né? E a parceria com como a gente falou agora há pouco, com a família acolhedora, que a instituição Uhum. também participa desse processo, é muito Uhum. interessante, porque aí você valida não apenas Uhum. uma estrutura jurídica, mas você valida a, a, aquilo que o John Bowlby fala do apego, né? Da Uhum. possibilidade de que outras pessoas da comunidade se Uhum. envolvam no cuidado com essas crianças e adolescentes que não têm vínculo sanguíneo, né? É, eu vou colocar isso aqui Uhum. porque ainda é uma barreira que precisa ser Sim. superada, Uhum. tá? Uma grande função das instituições de acolhimento é validar que essa criança não deixe de existir enquanto mente da sociedade. Então, ela vai para uma escola, que é da comunidade, ela participa de atividades do CRAS, ela faz Uhum. consultas com médicos e etc. Mas ela também poderia brincar na rua, Perfeito. Aham. né? Ela poderia lá na MAC, por exemplo, tem uma quadra lá. Jogar futebol, os meninos jogar De vez em futebol. quando a galera ali vai toda jogar bola e joga junto Aham. com os meninos. Então, não existe Essa politicamente separação, não digamos assim. pode ter Uhum. essa separação É. entre o indivíduo E a órfão sociedade. e a sociedade, porque senão a Perfeito. gente coloca ele à margem. Aham. Não Perfeito. pode existir. Perfeita essa colocação. John, agora, deixando na paz final, já que tenta aqui, a psicologia tem, digamos, vários ramos assim.
Por que você escolheu justamente esse? A gente percebe, mesmo você sendo uma pessoa assim contida, né? Você fala com bastante entusiasmo desse tema. Por que você escolheu? Na verdade, eu acho que foi escolhido. É, né? Eu queria era ser jogador de futebol. Isso é privilégio só seu, não. Eu Eu, também. eu entrei para psicologia porque eu queria ser psicólogo do esporte. Sim. Aí E acabou precisa, viu? e preciso, né? Temos uns pernas de pau aí para Tem fazer para uns ser caras que chegam lá no ápice, mas falta. exatamente. E aí acabou que quando eu formei em 2010, eu vivi Hum, aquela situação do currículo debaixo do braço, né? O que sim. que eu vou fazer com isso? É. Você faz a formação inteira, Uhum. passa ali 5 anos de faculdade e depois você não tem o Hum. tal do QI, né? Que ele te indica. Quem que indica é o principal, Passar no concurso, né? você não sai com toda essa base da faculdade, você precisa literalmente passar num Uhum. concurso muito bom. Aí Uhum. fui convidado para trabalhar em Hum. Santa Bárbara, né? Foi o primeiro município que eu atuei como psicólogo social. Hum. De lá conheci CRAS, vim para Uhum. o CRAS, o CRAS Cidade Uhum. nosso aqui, né? A Casa da Família, que é o CRAS Santa Cruz. E dali do CRAS Santa Cruz, depois de 3 anos, eu aprendi a trabalhar. E aí a gente vai se apaixonando por Uhum. coisa. Você trabalha com criança, né? Uhum. Você erra para lá, né? Assim, Uhum. eu me lembro que o termo utilizado para Uhum. paciente dentro da assistência social é usuário. Já é uma coisa. Eu, Inclusive, eu acho pesado esse eu, termo. Inclusive, eu costumo brincar hoje também com o pessoal da internet, né? Você é usuário da rede social. Olha bem, é um termo meio. Pois é, aí eu fui Aham. conversar com uma senhora, né? Para os primeiros Uhum. atendimentos ali, eu viro para ela e falo assim: ah, senhora, que é a Uhum. usuária do SUS. Eu falei, não, meu filho, não uso nada, não. Né? Mas, assim, mais tarde eu fui entendendo que o termo Uhum. usuário do SUS era usuário do Sistema Tema Único de único, Assistência sabe? Social. É a lógica do computador. Aham. Você é o usuário do computador, Sim. né? Mas, assim, é muito engraçado. Uhum. E ali, trabalhando com muitos assistentes sociais extremamente competentes, né? Hoje eu trabalho no CREAS de Caratinga já Uhum. faz uns 7 anos e tem uma equipe maravilhosa ali. Uhum. Assim, pessoas que enfrentam a violência de Uhum. todas as formas de frente, Sim, são sabe? pessoas destemidas, abnegadas, que deixa Literalmente. muitas vezes a vida dele para Exatamente. atender outra pessoa. Não tem como não apaixonar por essa Uhum. área, Sim. né? Foi ali que eu conheci o trabalho como perito, foi Uhum. ali que eu conheci o que que é fazer uma oitiva de uma criança e adolescente dentro Uhum. do judiciário, foi ali que eu entendi o porquê da violência doméstica, Uhum. o quanto essa violência doméstica afeta a criança e adolescente para a formação adulta, Uhum. o quanto esse casal em Uhum. violência doméstica foi formado com violência doméstica lá atrás, Sim. né? Então, se a gente consegue mudar a infância, e eu bato sempre nessa tecla, Uhum. se a gente consegue mudar a infância, Uhum. valoriza processos educacionais, valoriza processos sociais de valorização comunitária, de convívio comunitário. É aquela ideia antiga que tem que cair e ainda não caiu, que é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A Né? mulher, sim, porque senão acontece um feminicídio, acontece, né, Exato, está ali coisas perto de terríveis, você. agressão, Está ali né? perto de você, e a Constituição Federal valida isso. Ela Uhum. fala que é dever da família, em primeiro lugar, cuidar da criança e do Uhum. adolescente, mas é dever também da sociedade fazer isso. Uhum. Né? A gente não está falando aqui de uma proteção a A e B. Ah, Uhum. mas os dois são alcoólatras, os dois Não. fazem. A gente está falando de apenas de Uhum. indivíduo, a gente está falando de uma instituição chamada família. A proteção à Né? família, E sim, a, mas e tem. a família é um instituto social por natureza. Né? Você, Uhum. você é casado, Não, não, solteiro. solteiro Aham. hoje. Mas quando Uhum. você se casar, Uhum. é, Não, brinca não, brinca não, fala quando, sério. quando você se casar, é, né, vai haver ali Uhum, sim. vai Aham. haver ali uma Aham. sociedade que vai reconhecer o Sim. casamento, Uhum. né? Por exemplo, eu sou Hum. casado com a minha esposa, a Sam, então eu sou o Jonathan da Sam, a Sam Sim, é a sim. Sam do Jonathan. Aham. Então, é uma instituição socialmente Verdade. aceita. Aham. Então, a sociedade, do mesmo Uhum. jeito que reconhece a instituição família, ela também deve proteger. Perfeito. Né? Depois vem o Estado, né? A mão forte, a presença do Estado, são os Uhum. CRAS, CREAS, Poder Judiciário e Uhum. etc. Né? Então, quando você reconhece Uhum. isso, não tem como você não se apaixonar pela coisa. Muito obrigado, então, olha, Tá, Jô? obrigado pela entrevista, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse papo, bastante esclarecedor. É isso aí, muito obrigado. Depois nos vemos com outro podcast.